lá a apostila de discipulado continuado. Então a gente está no disco 6, página 24. Recebemos a missão de falar do Deus vivo a todas as pessoas, ajudando-as a fazer parte da Igreja Viva de Cristo e a prosseguir no caminho da vida eterna, para que juntos adoremos a Deus e sejamos bênçãos onde quer que estejamos. Antes de partir, Jesus nos deixou a sua missão, a nossa comissão. Vamos ler todos juntos? Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E aí a gente tem 4 etapas desse discipulado. O primeiro é a pescaria. Nós existimos para alcançar perdidos. Nesta etapa, os pescadores utilizam o pré-evangelismo e o evangelismo como ferramentas, ou seja, fazer discípulo. O que seria o pré-evangelismo? Novos relacionamentos e redução de obstáculos. Então, quando você está numa fila de INSS, aí alguém chega e fala assim: tá calor hoje, né? E aí começa. Ou você está numa fila de banco, essa fila aqui não passa, e aí começa. Ou de repente você está na fila de ônibus, esse garoto pediu dinheiro aqui ontem, esse mesmo horário, e aí começa o papo. E quando vai ver, está um sabendo da vida do outro, fazendo competição de sofrimento, quem sente mais dor, qual é a doença mais poderosa, é uma coisa mais ou menos assim, né? E aí, se a gente observar essa possibilidade, a gente pode intencionalmente conversar sobre isso, entende? Então, isso eu estou falando em algo espontâneo, mas, por exemplo, a gente pode também aproveitar uma proximidade com um vizinho, que nem em frente à minha casa tem um senhor bem assim, na dele em relação à igreja, já passou dos seus 90 anos, a gente bate papo sobre um monte de coisa, e vez por outra, quando ele bate papo, eu falo: não, porque a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. Eu ainda não cheguei assim, por quê? Porque a esposa dele é crente. Então, talvez ele tenha uma leitura de crente. Não é muito simples. Alguém vai dizer: não, mas tem que ser logo, porque e se a pessoa morrer e for para o inferno? Bem, eu não tenho como salvar a pessoa mesmo que eu fale com pressa. Então, eu vou fazendo assim, eu vou tentando viver de um jeito que me possibilite comunicar o Evangelho. Ou seja, eu tô aqui. Então, se eu estou aqui, eu tenho a chance de conversar com vocês sobre salvação. Quem sabe, de repente, alguns de vocês precisam fazer uma reflexão sobre a conversão de vocês. Então, eu estou batendo papo com um vizinho, eu estou batendo papo com alguém, eu estou pregando na igreja, ou seja, eu sempre estou tendo a oportunidade de fazer a pessoa refletir sobre o pós-vida, ou pós-morte, cada um pensa como é que quer. E aí, como quiser. E aí, diante de uma situação dessa, você sempre tem oportunidade. O problema é que a tendência da gente é o quê? É embarcar na conversa da pessoa e começar a lamentar junto com ela de alguma coisa, ou mostrar para ela que a gente sofre mais do que ela, né? E aí fica aquela retruca, né? Aí o outro: não, mas eu tenho isso, não, mas eu tenho isso, não, mas o meu filho, mas o meu, e aí fica nesse negócio, né? E aí nisso, a questão de reduzir obstáculos, porque a pessoa de repente ela tem uma ideia de você, ou tem uma ideia de crente, e no relacionamento ela tem a chance de ver o que é a vida em Jesus, ou o que não é, né? Que Deus te guarde. E aí, evangelismo é o como fazer com que o evangelho alcance a outra vida. Então, enquanto o pré-evangelismo é aquela questão de você construir uma ponte, você reduzir um obstáculo, você derrubar um muro, o evangelismo é o como fazer. Como é que a gente faz para que o Evangelho alcance essa pessoa? Para que essa mensagem ela se concretize na vida dessa pessoa e não seja apenas uma abstração. Um monte de palavras de cor que a gente tem e que na maioria das vezes você pode reparar. Se você falar assim: irmãos, vamos fazer uma clínica de discipulado ou uma oficina de evangelismo, o irmão faz assim: mais uma. Por quê? Porque nós somos semelhantes àqueles gansos, né, que vão para uma palestra ouvir como voar e voltam para
para casa andando. A gente é mais ou menos isso. Então, a gente está sempre falando, guardando coisas na cabeça, ensinando para os outros, mas a gente, assim, no dia a dia, o que a gente faz é mais uma coisa templocêntrica. Então, assim, minha igreja faz uma viagem missionária, aí eu vou e encarno o super missionário. Aí quando eu volto da viagem missionária, eu volto a ser aquele crente de sempre, né? A gente briga pelo orçamento para conseguir comprar a guitarra nova, a gente discute, né, se o pastor merece 10% de aumento de salário ou não, a gente fica vendo se o bebedouro está precisando trocar, a gente fica nessa discussão como se assim, a igreja existisse só para ela mesma, mais nada. A gente discute, eu estava conversando sobre liturgia numa aula ontem, né, de educação religiosa e prática ministerial. Eu estava falando isso. Infelizmente, nós temos o caso de fazer um trabalho, obrigado, professor, fazer um trabalho na igreja voltado para a gente, quando a igreja ela existe para os outros, né? Porque Jesus ia onde havia alguém com uma necessidade. E a igreja hoje, ela é como aquela dona de casa que ligou o fogão, acendeu o fogão, quer dizer, botou a frigideira ali, colocou o óleo e está lá esperando o peixe chegar. O peixe vai vir de lá do rio, voando, saltando, não sei como, e vai cair na frigideira. E enquanto, né, o que a gente, pegando a analogia, deveria fazer é ir onde o peixe está, usar a isca que o peixe come e trazer o peixe para casa. Só que aí o que acontece? Eu vou cantar para o indivíduo que o meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Quantas pessoas usam a palavra cabal? Entende? Então assim, isso é uma ala da igreja, mas tem a outra, né, que vai estar falando para o Yeshua, né, ou então vai estar falando da Shekinah, ou assim, coisas que, se a gente for observar bem, assim, a gente gosta, mas não comunica. Então é algo que, assim, eu não sei se dá para vocês perceberem, pelo amor de Deus, eu também quero conhecer Jesus. O pessoal até mexe o quadril na hora que canta essa música, né? Eu também gosto de cantar Poderoso Deus, é a música mais curta e mais longa que eu conheço, entendeu? Eu também canto, né? Se da vida as vagas procelosas são, mas eu fui no dicionário e sei o que são vagas e o que são procelas. Só que a pessoa que está indo lá visitar o culto na igreja sabe isso, entende? Então, assim, é importante a gente observar que o pré-evangelismo precisa reduzir os obstáculos, e o evangelismo é fazer com que o evangelho alcance e não seja apenas um emaranhado de palavras, né, que tem Jesus no final. Os perdidos podem ser transformados em discípulos e precisamos ser referências para aqueles que serão alcançados. Tem muita gente que discorda do que eu vou falar aqui agora, mas eu bato na tecla de que nós precisamos repetir como Paulo disse: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí alguém vai dizer assim, mas Paulo era Paulo. Paulo falava o seguinte: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer isso faço. Miserável homem que sou. Eu acho que a gente está meio parecido nesse caso. A diferença é que Paulo era produtivo, e boa parte de nós, com muito mais ferramenta do que Paulo, a gente entra na internet para botar, ninguém merece. A diferença é essa, porque se a gente, por exemplo, fizesse metade do que Paulo fez, com os recursos que a gente tem, o alcance que a gente teria seria enorme. Por exemplo, minha igreja na Venda Velha, onde o ônibus nunca passa, eu moro em Duque de Caxias, não na 25 de agosto, né, mas em Olavo Bilac, perto do Jardim Metrópole, um bairro aprazível, né, onde os turistas vão para conhecer os rios. E aí, nesse caso, o que acontece? Tem texto meu que está em Luanda, Angola. Tem vídeo meu que foi assistido em Moçambique. Poxa, gente, se eu, tá entendendo, que estou aqui vendendo almoço para comprar janta, não sei como é que eu vou sustentar meu filho daqui a um mês, se eu posso fazer isso, né? Imagina o seguinte: alguém que de repente tem mais ferramentas, tem mais recursos, mais habilidade, não poderia estar fazendo. E aí a gente olha para o caso de Paulo. Olha, o que ele tinha? Ele só tinha como fazer algo manuscrito. Se quisesse reproduzir, tinha que escrever de novo. E devido a alguns problemas de saúde, precisava de alguém para escrever para ele. E aí era preso.
Nisso ele só podia ficar lá orando e escrevendo, ele não tinha como fazer mais nada. E aí quando ele saía, ele ainda tinha que desfazer alguma coisa que um pessoal ia e pregava, despregando o que ele pregou. Sem falar que ainda tinha igrejas como o caso de Corinto, que era uma igreja rebelde, que só dava dor de cabeça para o cara. Então observa bem, olha quanta coisa esse homem fez. Ah, por quê? Porque ele era mais do que a gente alguma coisa? Não, porque o que é inspirado é a Escritura. Paulo era pecador igual a gente. Eu acho até que ele era meio grosso, entende? Imagina, por exemplo, numa sucessão pastoral, Paulo dizendo: ó insensatos melitienses. Está dando para entender? Não sejam burros, sejam sábios, aproveitem a oportunidade. Vocês conseguem imaginar? Não ia passar. Hoje a gente fala muito bem de Paulo, mas ele nem ia passar, pô. Nem Jesus ia passar. Vocês estão aqui por causa do pão que eu estou dando. Aí quando um pessoal vai embora, né, tem um pessoal que levanta, né, bota a Bíblia assim no peito e sai de nariz em pé. Aí Jesus vai falar para os outros assim: vocês também não querem não? Então não sei se dá para perceber que assim, esses caras tinham tudo para dar errado. Mas a gente percebe o seguinte, um ritmo de produtividade que fazia diferença. Agora no nosso caso, na maioria das vezes, a nossa produtividade está relacionada a alguma coisa temporal, não a algo eterno. Por exemplo, vou pegar o meu caso como seminarista, não é o caso de vocês que são muito mais espirituais do que eu, mas no meu caso, estudei grego e hebraico só para passar. Hoje fico penando, vou ter que estudar grego de novo, vou ter que estudar hebraico de novo. Por quê? Porque na hora de você fazer uma exegese do texto, você é obrigado a confiar no comentarista. E dependendo da tendência do comentarista, ele pode ver alguma coisa que não está ali. E agora? Ainda mais hoje nessa tal de guerra de narrativa, né? 1964, o que aconteceu? Antes eu só tinha uma versão, agora eu tenho duas. Entendeu? Então, tá dando para entender? Então o que acontece? Aí você olha, né, essas situações e verifica assim que sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aí tudo bem, de repente eu posso não ser aquele cara consagrado, mas me imite pelo menos me arrependendo, me imite confessando, me imite tentando, me imite reconhecendo quando eu errei. Agora não sei se dá para perceber que a gente faz o quê? Olha para Jesus. Aí é mole, né? Só que Jesus é invisível, não sei se alguém já te contou. E aí o que acontece? A pessoa está vendo o quê? A gente. Ah, mas a Letícia tem 10 anos a mais do que eu na igreja e faz. Paulo nasceu e cresceu na igreja, está entendendo? O Hélio é diácono. Entende como é que é o negócio? Então, assim, a pessoa olha, ela não está vendo Jesus, ela sabe que Jesus é perfeito, mas ela pensa o quê? Não, peraí, se o Eduardo está falando isso, que é para a gente eliminar a petralhada, é por quê? É porque a gente pode fazer. Porque o Eduardo, ele é seminarista, ele é um futuro pastor. Vocês entendem como é que, assim, a gente tem uma oportunidade incrível de mostrar, né, para aquela pessoa que está chegando, quem é Jesus com a vida da gente. Mas, por exemplo, eu lembro que quando eu estava procurando na época, eu estava procurando uma igreja, né? Eu estava saindo da Universal, eu e a minha noiva, que agora é minha esposa, e aí eu queria ir para uma igreja, e o que acontece? Tinha igreja que sentava um de um lado, mulher do outro, tinha igreja que não podia botar brinco, não podia passar batom, não que eu quisesse, pensando na minha noiva. E aí nesse caso, né, não, hoje, do jeito que as coisas estão hoje, né? Então, aí nisso tinha toda essa questão aí. E aí eu acabei parando, caindo de paraquedas na igreja batista, porque para mim, igreja era tudo igual, o aspecto doutrinário e tudo e tal. Aí tô eu e chego lá. E eu lembro que eu, por exemplo, conversei com um rapaz, né, que era dessa igreja. Rapaz, pô, você precisa de uma igreja que tem doutrina, que não sei o que lá, não sei o que, não sei o que. E aí, na escola, eu converso com uma colega que era dessa igreja, que estava reclamando comigo de que a igreja ia aumentar o salário do pastor para R$1.000, e ninguém na igreja ganhava R$1.000. Aí eu pensei, o que é esse assunto, né? Ela está me contando um negócio particular da igreja dela para mim. Assim, eu tive a leitura de que o papo dela comigo não era adequado, porque o fora adequado não era comigo. Agora, se ela conversasse com outra pessoa, deu para entender? Entende? Por exemplo, um colega meu do Muay Thai, né?
com um pouco de dificuldade, tinha se separado, vendo o filho, né, com aquela guarda mais assim, aquela coisa toda, querendo se acertar, parando de beber, foi frequentar a igreja. Aí no dia seguinte, né, a gente estava no treino e Julião, eu queria conversar contigo, rapaz, eu não entendi, eu fui na igreja, aí estou eu ali na entrada do pátio e tal, aí está o pessoal conversando comigo sobre o carro do pastor. Falei, cara, não se liga nesse pessoal não cola com eles. O pastor pode estar até errado, pode ser o que for, mas é o seguinte, tenta bater papo com gente que quer falar sobre a Bíblia contigo. Entende como é que é o negócio? Ou seja, tem gente que não se preocupa, o seguinte, eu estou sendo observado e eu sou modelo para alguém. É aquele caso, gente, o pastor está ganhando demais, tem um fórum adequado. Entende? Tesoureiro está tirando por fora, tem um fórum adequado. Alguém está fazendo alguma coisa errada, tem um fórum adequado. Agora a gente precisa lembrar que a gente é modelo, tem gente olhando para a gente. Entende? É aquele caso, existem problemas na minha igreja? Existem, mas eu vou chegar para os meus familiares que não são crentes e vou começar a falar um monte de coisa da minha igreja, quando o certo deveria fazer o quê? Primeiro, ajudar a minha igreja a melhorar. Se eu não consigo ajudar, pelo menos interceder. E no caso da minha família, dizer o seguinte, olha só, tudo bem, você viu isso, isso e isso, mas quando você me viu fazendo isso? Eu não vi. Então, sinal que não são todos que fazem. Se a gente pegar esse raciocínio, eu posso dizer que todo mundo que trabalha onde você trabalha, que todo mundo que tem a sua cor de pele, que todo mundo que usa a roupa que você usa, que todo mundo que canta as músicas que você canta, tem determinado caráter. E você sabe que não é verdade. Não é mesmo? Então, é importante a gente ter a ideia de que assim, eu sou um discipulador, eu não sou um frequentador de culto, eu não sou um cliente de serviços espirituais. Entende? É um negócio, para mim é repugnante. Para mim é repugnante um negócio desse. Porque o que uma pessoa dessa está fazendo para que outras pessoas sejam salvas? Qual é a prioridade de gente assim? O que essa gente está fazendo dentro de uma igreja? É um clube. Entende? É para dizer nossa igreja, mas para quê? Entende? Nossa igreja tem isso, nossa igreja tem aquilo, não sei o que tá, e aí? Eu tenho 30 anos de igreja, aí INSS está assinando carteira? Entende? Assim, é um tipo de coisa que assim, eu não sei se dá para você perceber a importância o ser de meus imitadores, de você trazer para você mesmo a responsabilidade. Tem alguém me olhando. Suponhamos que tivesse uma câmera filmando você. Você não estaria sendo mais cuidadoso do que sem a câmera filmando você? Então vamos pensar que de repente todo mundo está filmando você. Aquela pessoa que mora na rua da igreja, que ninguém fala com ela está vendo você chegar todo dia. Se ela passar no calçadão de Caxias e vir você, ela sabe que você é aquela menina ou é aquele rapaz que passa ali todo domingo de manhã. Dependendo do que você está fazendo no calçadão de Caxias, é a leitura que ela vai ter naquela igreja. Entende? E assim, de repente aquela pessoa nova na fé, eu não estou dizendo que a gente tem que bancar o puritano, né? É aquele caso, você gosta de uma coisa, você gosta de uma coisa. A questão é a seguinte, é que a pessoa pelo menos precisa perceber que o fato de você ter uma preferência de algo que talvez na cabeça dela um crente não faça, mas de verificar o seguinte, olha, me mostra aqui, que mal eu estou fazendo a você, a alguém ou a mim mesmo por gostar disso aqui. Entende? Por exemplo, alguém pode dizer, né, eu ouvi uma vez um irmão dizendo que ser flamenguista é pecado, mas assim, eu não vejo uma base bíblica para isso. Entende como é que é o negócio? Então, tem gente que por exemplo, nesse caso, não, já ouvi mesmo, estou falando sério, ô Jesus, meu Deus do céu. Aí nesse caso faz sinal. Ainda bem que você não escutou. Você falou para ele. Tá certo. Oh meu Jesus. Então, por exemplo, a gente precisa, né, ter em mente que assim, não é que você vai ser refém da opinião dos outros. Existem coisas que a gente discute, mas tem coisas que não se discute. Tem coisas que não tem como, né? E olha para Jesus. O que olha para Jesus? Você é discípulo ou não é? Entende? Você é salvo ou não é? Você recebeu um novo coração ou não recebeu? Então é importante essa ideia, né? E eu não estou dizendo que a gente tem que ser perfeito nem impecável, mas que pelo menos alguém veja a gente falar assim, perdão, errei,
que veja a gente chorando nos pés do Senhor. Sim, claro. Eu aprendi isso um tempo atrás e eu nos contava muito algumas coisas. Eu gosto de ficar sem educada, de ir na padaria sem blusa. E um dia alguém falou sobre isso. Mãe, sem blusa? Você não tá louco? Caramba, o que tem? E eu aprendi que por amor a essa pessoa que é crente, ou até que não é. Entendi. Se isso te constrange, não vou fazer. Eu te amo, eu quero te mostrar o melhor caminho, então eu vou fazer isso. Entendi. Faz sentido. Eu, pelo menos, você nesse ponto foi mais crente que eu. Porque um dia um cara veio discutir comigo sobre andar de bermuda. Aí eu falei, o dia que eu seduzir uma mulher com a minha canela, eu tenho certeza que ela está com demônio. Eu vou parar de andar de bermuda, eu estou sensualizando de bermuda? Pelo amor de Deus. Entendeu? Não, eu estou falando sério, eu reagi. Desculpa, mas um dia eu posso ser igual a você. Então, nesse caso, assim, eu estou dizendo que você vai ser refém da opinião alheia. Mas agora, existem coisas que assim, não precisa nem ser crente. Um cara que não é crente não deveria fazer. Pois não. Os meus pais, eles moram numa casa de aluguel. E ao entrar nessa casa, na entrada dela, sobre a gente não sabia que tinha uma briga na família. É casa de uma pessoa, mas é outra que aluga, e a gente pagava da pessoa que não era para pagar, não confusão lá. E aí passou-se um tempo e a dona real da casa um dia conversou comigo. Já casada, já tinha passado uns 5, 7 anos já. E aí ela falou comigo, sabe por que eu não brigo com seus pais para sair de lá? Por quê? Porque é difícil brigar com gente que briga na honestidade, na dignidade, no caráter. Vocês são muito diferentes. Que legal. Então não dá para tirar vocês de lá. Você contou isso pra eles, né? Claro. Se fossem outras pessoas, eu já tinha expulsado, porque quem queria era eu. E eu sei que eu dava comigo. Teve uma parte dela que estava construindo, fazendo uma garagem. Mas a casa que meus pais estão, eles já estão há 15 anos. Então aqui recebe aluguel, nem fica toda hora cobrando, aumentando o aluguel, porque começa comigo. Então meus pais estão ali, no meio de briga de família, Na faixa de gás. mas ninguém mexe com eles. Já aconteceu também de pessoas dessa família fazer festa no final de semana, de cervejada, de banquete de rua, de colocar mesa de cerveja na porta da nossa casa, de na hora de ir para a igreja no domingo, a gente Tem que pedir licença. E eles, desculpa. A gente louco para falar algumas coisas, mas orando, até chegou o momento de essa família fazer uma certa bagunça sair. Então, os meus pais. A nossa guerra não é contra a carne nem sangue. Os meus pais Então, mas o problema dele não é ser flamenguista. O problema dele é de não ter a paciência e a perseverança dos pais da Letícia, entendeu? Porque deve ter flamenguista que não é desse jeito, entendeu? Por quê? Você é flamenguista? Você falou com certeza, mas deve conhecer alguém. Não tem time não. É uma questão de virilidade que me fala. Desculpa, terminou? Então tá bom. Então a gente precisa estar atento a essa questão da pescaria, que é uma da etapa do discipulado.